Olá a todos, eu sou Silvio Barbosa do canal Oração e Palavra, descomplicando a Palavra de Deus, e hoje vamos falar sobre um tema muito polêmico: Jesus, amigo dos pecadores. Nós estamos numa época em que existe muita discussão a respeito se Jesus é contra o pecado ou não é contra o pecado. Muitos teólogos hoje têm relativizado a palavra de Deus e têm mostrado um Jesus que ele aceita todos os tipos de pecado. E a Bíblia realmente nos mostra Jesus andando com pecadores. Essa fala de Jesus como amigo dos pecadores, ela vem do próprio Jesus. Jesus fala a respeito desse tema na Bíblia, a gente vai tratar esse respeito. Em primeiro lugar, a história de amizade entre Deus e os homens, ela começa muito antes de Jesus vir ao mundo. Ela começa lá no Jardim do Éden, quando Deus cria o homem e para ter relação com o homem. A Bíblia nos fala que Deus ia conversar com Adão. Após o pecado de Adão e Eva, a Bíblia nos relata que Adão ouviu a Deus caminhando e teve medo. Então, assim, ele estava acostumado com o andar de Deus no Éden. Ele tinha uma relação com Deus, ele tinha uma relação de amizade. E o pecado, ele quebra essa relação de amizade. Então, uma vez que essa relação foi quebrada, o Deus Santo não poderia mais se relacionar com os pecadores. Então, desde aquela época, Abraão, Isaac e Jacó, o advento da lei, Moisés, que era conhecido como aquele que andava face a face com Deus, como se fosse o seu amigo, a pessoa para andar com Deus, para ser considerada amigo de Deus, ela precisava ser o mais santa possível. A palavra de Deus falava: sejam santos como eu sou santo. Essa era a palavra de Deus. E então todo aquele que queria ser amigo de Deus precisava ser o mais santo possível. João Batista é o arauto maior desse relacionamento de pureza e de santidade. João Batista, ele vai para o deserto, inclusive para que ele não fosse contaminado por nada. Ele era nazireu, ele era alguém que não comia ele não passava navalha no cabelo, ele não comia determinados alimentos, porque ele era consagrado completamente ao Senhor. Esse era o processo. Então, todos aqueles que queriam ser amigos de Deus, eles precisavam se afastar do pecado. Mas aí veio Jesus. E a primeira vez que ele fala a respeito disso, ele fala lá em Mateus 11:19. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem: aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que o acompanham. Aqui Jesus estava falando também de João Batista. João Batista não comia com ninguém, não se contaminava, e diziam que ele estava louco. E Jesus vem comendo e bebendo, e vocês chamam ele de amigo de pecadores. Os fariseus, em Lucas 5, 30 a 32, mas os fariseus e aqueles mestres da lei que eram da mesma facção, queixavam-se aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Basicamente, a missão de Jesus consistia em comer, muitas vezes, com pecadores. Jesus não tinha medo de se relacionar com pecadores, porque ele sabia exatamente qual era a sua missão. Essa missão de restauração, essa missão de trazer de volta o ser humano a um relacionamento com Deus. E basicamente, Jesus poderia ser acusado, ele era acusado pelos fariseus de descumprir o Salmo 1. Aquele que se assenta na roda dos pecadores, aquele que come com os escarnecedores. Jesus não temia ser condenado por esse versículo, porque ele não comia, ele não participava do escárnio, que era o sentido do texto. Ele trazia os pecadores para a sua mesa. E qual que era o objetivo?
chamar os doentes para o arrependimento. Mateus 21, de 31 a 32, nós temos dizendo: qual dos dois fez a vontade do Pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse: digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus, porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram, e mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. Jesus está falando aqui de dois filhos. Ele conta a história de dois filhos, um que diz que faria a vontade do Pai e outro que diz que não faria, mas se arrependeu e fez a vontade do Pai. E o certo é aquele que, mesmo tendo negado no início, ele se arrependeu e fez. Então, o objetivo de Jesus, e é o que começa a sua pregação, é levar as pessoas ao arrependimento. Existe uma teologia vazia hoje em dia que fala que você pode estar bem com Deus independente dos seus pecados. Não existe nada mais errado que possa existir em teologia. Porque Jesus ele vem chamar as pessoas ao arrependimento. Ele vem chamar as pessoas para uma transformação de vida. Existe um evangelho que não crê que Jesus é capaz de trazer nova vida ao ser humano. Então ele precisa criar uma forma de que o ser humano pecador se relacione com Deus. E a forma que Deus escolheu para se relacionar com o ser humano pecador foi através do sacrifício de Jesus na cruz. O sacrifício de Jesus na cruz é aquilo que faz com que possamos ter um relacionamento com Ele. Mas Jesus chama ao arrependimento. Se a gente for olhar a pregação de Jesus ela é mais dura do que a lei. Jesus fala muitas vezes: ouviram o que foi dito aos antigos, mas eu vos digo agora diferentemente. A respeito do divórcio ele disse: olha, os antigos disseram, pode dar a carta de divórcio, mas eu digo, a menos que seja por impureza e imoralidade sexual, aquele que se divorciar comete adultério. E em muitos outros pontos Jesus disse: olha, era assim. Antes estava escrito: olha, amarás o teu amigo, odiarás o teu inimigo. Mas eu te digo, aquele que não amar os inimigos não está de acordo com a minha vontade. A lei de Jesus ela é muito mais severa, ela é muito mais exigente que a lei mosaica, que a lei de Moisés. Mas Jesus ele traz algo diferente. Ele traz a graça que nos dá não apenas o perdão dos pecados, mas também a capacidade de vencermos o pecado. O pecado continua pecado. Paulo vai falar em Romanos que a lei é boa, não tem problema nenhum na lei. A lei é santa, justa e boa. O problema está em mim. O problema está no pecado. Quantas vezes eu vi dentro do meu corpo o pecado guerreando contra a vontade de Deus? E é só a misericórdia de Jesus que me mantém de pé, porque o pecado ele guerreia. E o pecado ele tenta dominar de várias formas. Roubo continua pecado, mentira continua pecado, tudo aquilo que a Bíblia fala que é pecado continua sendo pecado. Mas nós precisamos nos arrepender, porque Jesus morreu para nos perdoar dos pecados. Muitas vezes a gente ouve a pregação contra os fariseus e os publicanos e a gente não entende exatamente o que está sendo falado. O fariseu ele era um homem considerado bom pela sua sociedade. O publicano não. O publicano era considerado um bandido. Mas o publicano batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim. E o fariseu exaltava as suas virtudes. E Jesus disse: olha, é o publicano que vai para casa justificado. Por quê? Porque ele cometia pecados? Não, porque ele se arrependia e clamava por misericórdia de Deus. Esse é o ponto. Ele se arrependia, ele lamentava os seus pecados, ele não se orgulhava dos seus pecados, ele não exaltava os seus pecados, ele se humilhava, ele se arrependia. Deus ama os pecadores, Deus ama a todas as pessoas. A palavra fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho
unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tá? João 3,16, em Romanos, Paulo fala: Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, enquanto nós ainda éramos pecadores. O amor de Deus nos alcança enquanto nós somos pecadores, mas o amor de Deus não vai falar que o errado é certo. O amor de Deus vai fazer com que nós sejamos capazes agora de viver em novidade de vida, em viver para Deus, em viver de forma digna do Evangelho. Muitos já disseram que pecar não tem problema. No tempo de Paulo já falavam. Não existe nada novo que um bispo do século II já não tenha falado a respeito. Mas nós precisamos entender que aqueles que foram salvos por Jesus não têm o pecado por amigo. Os pecadores precisam vir a Jesus, mas o pecado não é nosso amigo. A nossa guerra não é contra a carne ou sangue, mas contra principados, potestades, hostes, dominadores da maldade. A nossa luta, a nossa batalha, esmurrando o corpo, como falava Paulo, é para que a gente possa viver em santidade, para que a gente possa viver uma vida plena, uma vida que faz diferença nesse mundo, uma vida cheia do Espírito Santo. A gente precisa lembrar que existiam 2 ladrões na cruz. A gente exalta o arrependimento do ladrão na cruz e a sua salvação imediata. A primeira pessoa a quem foi dito que estaria com Jesus no paraíso foi um ladrão na cruz. Um homem condenado, um bandido perigoso para ter aquele tipo de morte. Mas Jesus foi crucificado com 2 ladrões e não um. E qual que foi a diferença? Por que Jesus não disse que os 2 estariam com ele no paraíso? Porque apenas um se arrependeu. De que lado nós estamos? Daqueles que se arrependem e creem em Jesus para a sua salvação? Ou daqueles que exaltam os seus pecados, exaltam os seus feitos e se consideram bons? O fariseu, você pode falar que o fariseu era um religioso. Você pode falar que os fariseus são os líderes de muitas igrejas que pregam certas coisas que eles não praticam, e talvez sejam. Mas o fariseu também é aquele que não consegue olhar para dentro de si e se julgar pecador. Ele olha para dentro de si e diz: mas eu faço boas obras, mas eu faço caridade, mas eu ajudo as pessoas, eu não minto, eu não falo mal de ninguém. Todos nós pecamos. A Bíblia fala: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia fala: não existe um justo, não existe um justo sequer. Nenhum justo. Todos nós pecamos, todos nós nos desviamos, todos nós, se olharmos com honestidade para dentro de nós, vamos ver uma série de coisas erradas. Independente da sua linhagem política, independente da sua filosofia de vida. Filosofia de vida não salva ninguém, porque todos somos falhos. Todos somos pecadores. E precisamos nos arrepender para que possamos estar com Jesus aqui na terra e no mundo vindouro. Jesus disse que publicanos e prostitutas entrariam antes dos fariseus no reino, porque se arrependeram com a mensagem de João Batista. Nós temos nos arrependido? Você tem se arrependido? Olha, nós vivemos em uma sociedade em que todos os homens de bem podem ser acusados de algum crime. Fala-se em cultura do estupro, fala-se em violência doméstica, fala-se em assédio de todos os tipos, sexual, moral. O que acontece é que a gente vive numa sociedade cheia de violência de todos os tipos, em que as pessoas boas estão prontas às ações mais violentas, se isso fosse permitido. Nós vivemos numa sociedade que, quando a polícia entra em greve, o cidadão de bem vai saquear mercado. Nós estamos em uma sociedade onde
onde as pessoas, ao terem oportunidades, roubam, desviam dinheiro. Nós estamos em uma sociedade onde homens abusam de mulheres embriagadas. Nós estamos em uma sociedade perversa. O ser humano é mau. O ser humano é podre. Nós precisamos de arrependimento. Eu sou podre. Você também é. Você pode não se dar conta, mas precisa. Eu entendi que Jesus tinha um plano para a minha vida. Que Jesus ele podia me salvar dos meus pecados. Eu, na minha prática religiosa antiga, eu queria ser santo. Eu queria buscar o ponto em que eu seria um anjo de luz. Até que eu entendi que o Evangelho de Jesus me tornava santo, não pelo que eu poderia fazer, mas pelo que Jesus fez. Jesus ele não se importou de ser chamado de meu amigo quando eu estava deliberadamente andando pelos rumos do pecado, porque ele queria me trazer para perto dele. A minha conversão, quando eu aceitei Jesus, se deu no local que eu nem deveria estar, mas pela graça eu estava. Naquele momento eu sabia que eu precisava anunciar Cristo para todas as pessoas, porque não há esperança em outro nome. Pedro diz: não existe outro nome no céu ou na terra capaz de salvar. Pedro falava àqueles judeus que o ouviam: vocês crucificaram o Senhor da vida, mas arrependam-se e creiam no Evangelho. E há esperança para vocês. Há esperança para todos nós que andamos no pecado. Há esperança para todos vocês, para todos nós. Quantas pessoas têm trocado de marido, trocado de esposa, um após o outro, buscando felicidade e não encontrando, só encontrando mais tristeza e dor. Quantos jogaram fora sua família por uma noite? Quantos perderam tantas coisas por inícios e desvios tão pequenos? Precisamos crer, precisamos nos arrepender e crer em Jesus. Jesus está te chamando. Jesus está dizendo: as minhas portas estão abertas. Mas desconfie do religioso que diz que o caminho é largo, porque Jesus disse que o caminho é estreito e poucos são os que entram por ele. Criar um evangelho que está aberto para todo mundo. Sabe quem tem um evangelho aberto para todo mundo? Satanás, o diabo, porque Jesus disse que o caminho que leva à salvação ele é estreito e ele depende de humildade da nossa parte. Ele depende que a gente tenha arrependimento. Abandone os seus pecados. Creia em Jesus. Jesus te ama exatamente do jeito como você é. Mas Jesus quer que você tenha uma vida completamente diferente. E eu te digo que uma vida de santidade ela é muito mais alegre do que uma vida no pecado. Uma vida de santidade é uma vida onde você tem plenitude e o companheirismo de Deus, você tem a amizade de Jesus. A vida do pecado só traz desilusão e tristeza. As pessoas estão arrancando, tirando suas próprias vidas, porque a vida do pecado não é capaz de trazer salvação a elas. Apenas Jesus é. Eu quero orar nesse momento, pedindo que Jesus nos abençoe, pedindo que Jesus toque no seu coração e que você entenda que você precisa se arrepender e crer no Evangelho. Senhor Jesus, louvado seja o teu nome. Senhor Jesus, é o Senhor quem convence, é o teu Espírito Santo que convence do juízo, do pecado e da justiça. Então, toca nos nossos corações, nos traz quebrantamento, porque a tua palavra diz que o coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Então, Senhor, traz a tua presença, vem com o teu Espírito Santo e nos traz salvação, e nos traz cura, e nos traz libertação completa do pecado. Senhor, queremos nos arrepender e crer naquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário.
Queremos ser como o ladrão que foi salvo, não como o ladrão que pereceu. Queremos ser como aqueles que entram na tua presença pela tua misericórdia, não pela aqueles que vão para a perdição se julgando santos e bons. Senhor, nos abençoa, nos enche com a tua presença. Eu te agradeço em nome de Jesus. Você que me acompanhou até aqui, compartilhe o vídeo para alguém que você acha que precisa ouvir essa mensagem. Curta o canal, comente, dê a sua opinião. Você me ajuda a espalhar a palavra de Jesus de maneira simples. Que Jesus abençoe a todos. Sejamos santos, como Ele é santo. Na lei mosaica, eles tentaram e não conseguiram, mas Jesus nos capacita a viver uma vida nova. Nós somos novas criaturas quando cremos em Cristo. Amém.